água. Feito. Obrigada. Bom, então já fizemos as formalidades, apenas para ficar registrado que a gente fez as formalidades e vou seguir do ponto onde eu estava, né? Ontem a gente falou um pouco sobre a necessidade da gente ter uma ideia e uma inquietação, que esse seria um ponto de partida do por onde começar uma pesquisa acadêmica. E aí eu fiquei pensando, né, tipo, como bem a Fê falou, uma ideia não é uma ideia não existe se ela estiver só na nossa cabeça, né? Então, a gente precisa, retomando a nossa conversa de ontem, a gente precisa, sim, ter essa ideia, ter essa inquietação, ter aquilo que nos move, a curiosidade, para que a gente possa, então, selecionar, organizar as nossas listas de leitura. Mas a gente também precisa colocar as coisas no papel. A gente precisa organizar isso, colocando no papel, como também um ponto de partida. Então, depois que tu tem a ideia, eu diria que o próximo ponto seria justamente esse de começar a enfrentar a folha em branco e colocar as coisas nesse papel para que a gente possa, então, conseguir estruturar o nosso pensamento para desenvolver aquilo que a gente finalmente quer pesquisar. Daí a importância da gente estar em contato com as leituras, porque isso facilita com que a gente também escreva, né? E escrever, eu fiquei pensando assim, existem duas formas de fazer pesquisa e existem dois modelos, digamos assim, aonde a gente escreve. Um deles é o projeto de pesquisa, o outro é um artigo científico. Muitas vezes as pessoas começam a ser escritores, por exemplo, de artigos, mas sem ter passado necessariamente por uma iniciação científica ou por um projeto, né, de pesquisa. Então, indo direto para um artigo científico. Mas o que eu fiquei pensando, que eu acho que para mim foi muito importante e que eu considero muito importante, é que a gente, independente de qual é o modo, né, por onde a gente vai começar, se é uma iniciação científica, se é uma dissertação, se é de fato escrevendo um projeto de pesquisa ou um artigo científico, ou de repente até uma palestra, mas é importante que a gente consiga transpor para o papel quais são os nossos objetivos. Em primeiro lugar, qual é o nosso tema, né? Qual foi a ideia que a gente teve? É dessa ideia que a gente teve que a gente vai jogar ali. Essa ideia, na verdade, é o nosso tema, né? E eu digo assim, essa estrutura de tema, delimitação de tema, objetivos, justificativa e problema, ela não é propriamente só para um projeto de pesquisa. Ela vai ser a base para um projeto de pesquisa, mas eu considero que colocar isso no papel também é uma forma de tu ter um guia aonde tu vai estar sempre retornando para saber quais são as tuas margens. Talvez tu nem vá fazer um mestrado, um doutorado ou uma iniciação científica, mas tu quer ser um escritor de artigos científicos, né? Tu tá na graduação, tu quer escrever artigos científicos ou já até saiu da universidade, mas quer escrever, quer estar em diálogo com esse mundo. Então, talvez tu não vá fazer um projeto de pesquisa necessariamente, mas é interessante quando a gente começa a pensar essa ideia que a gente falou ontem, essa inquietação, a gente conseguir colocar no papel qual é o nosso tema, qual é a nossa delimitação de tema e quais são os nossos objetivos, porque isso vai ser um balizador, digamos assim, aonde toda vez que eu tiver uma dúvida do porquê, o que afinal me motivou a pensar sobre aquilo, eu vou poder voltar para aquilo, nem que seja um papel rascunhado, né? Tipo, aquela coisa bem orgânica, assim, de quando tu tá colocando a coisa no mundo e daí tu precisa escrever com as mãos e tu fica remoendo aquilo e de repente vai num papel rabiscado que depois tu vai passar para o computador e etc. Bom, de alguma forma a gente precisa colocar a coisa no mundo, né? Existem, o Guto diz, a Fê diz, o professor Tim sempre diz isso, uma ideia não existe se ela não está no papel, né? Por mais que ela esteja na nossa cabeça, por mais que a gente tenha uma determinada inquietação, ela vai realmente passar a fazer sentido, inclusive para nós, quando a gente se defronta com essa ideia no papel, né? Porque às vezes a gente está ali com uma ideia que parece de repente super criativa, super genial, e tu transpor para o papel parece de repente ridículo, né? Tu olha para ela e ela simplesmente começa a deixar de fazer sentido.
ou justamente o contrário. Parece uma ideia super simples e tu começa a colocar ela no papel e aquilo vai te motivando tanto, 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 que de repente tu tem uma como a Thaís estava dizendo antes, assim, grandes objetivos e grandes recortes de pesquisa que tu vai precisar estar podando. Então, eu diria que o próximo passo desse por onde começar, independente de se é uma pesquisa acadêmica ou se é um artigo científico, é tu conseguir transpor para o papel o que tu quer pesquisar, quais são os teus objetivos, objetivos gerais e específicos, qual a tua delimitação de tema, para então começar a esmiuçar a tua pesquisa. Isso só vai ser possível se a gente tomar consciência do assunto que a gente quer pesquisar e se a gente tomar conhecimento, né? E, de novo, voltando para a importância de se defrontar com a organização das leituras e com a leitura propriamente dita, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza sobre aquele assunto, para então conseguir delimitar alguma coisa, né? Essa delimitação sempre é um problema, é uma questão, a delimitação do tema é uma questão que sempre aparece para nós como um problema que as pessoas trazem, assim, né? Então, como delimitar? A gente costuma dizer que tu tem um grande tema geral, tu tem, sei lá, direito previdenciário, direito ao aborto, né? E aí tu conseguir delimitar esse tema significa colocar em uma frase, colocar em 5 palavras o que tu pretende com esse tema. É claro que também, assim, a gente não precisa necessariamente seguir esse script que eu estou dizendo aqui, né? Tu pode colocar de outras formas. Isso é... Pesquisa é movimento, pesquisa é deixar também transbordar, ter esse transbordamento. E nesse primeiro momento é importante que aconteçam esses transbordamentos, que a gente não vá logo de cara achando que a gente vai conseguir colocar no papel bonitinho, tudo organizado. Deixa vir como tiver que vir. Deixa vir como tiver que vir a ideia ao papel e depois vai organizando, né? E acho que a delimitação do tema ela é muito importante porque ela vai ser o teu fio condutor para o resto da pesquisa, para como delimitar os teus objetivos, né? E também para como tu fazer um problema de pesquisa. Então, seja num projeto de pesquisa, seja num artigo científico, ter uma delimitação que tu consiga sempre estar retornando para ela, para pensar o porquê eu estou pesquisando aquilo, para mim, pelo menos, sempre foi e é muito importante, né? Eu já estou aí nesse lance da pesquisa há mais de 15, 18 anos e sempre é essa questão, assim, quando me convidam para dar uma palestra, eu penso uma frase-chave, né? Porque, claro, eu já tenho as minhas palavras-chave de pesquisa, já tenho os assuntos que eu pesquiso, enfim, então isso eu já tenho bem delimitado. Agora, tipo assim, me convidam para dar uma palestra, me convidam para escrever um artigo, a primeira coisa que eu tento pensar é uma frase que diga respeito àquele tema e a partir dessa frase que ela sirva como um guarda-chuva para eu ir destrinchando as coisas que eu quero abordar, né? Dentro desse artigo ou então desse projeto de pesquisa. Por isso, a gente fala que é pegar um assunto que chame atenção e tentar transpor ele numa frase. Assim como não se escreve, a gente brinca, né? Quem não consegue dizer as coisas que precisam ser ditas em 10 páginas, geralmente não vai conseguir dizer em 100, né? Então, se a gente não conseguir dizer em uma frase o que a gente pretende, também vai ser muito difícil da gente conseguir realizar uma pesquisa com foco, né? E aí, retornando também para o que a gente disse ontem, é muito importante que a gente tenha foco, porque é impossível dar conta de todos os assuntos, né? Até quando tu faz um recorte micro, já é difícil dar conta. Então, se a gente não consegue estabelecer uma base sólida sobre isso, ainda que leve tempo, ainda que a gente tenha que ficar pensando e discutindo sobre aquilo, a gente não consegue também avançar sem se perder, né? Não que não possa se perder, não que de repente lá no meio do caminho a gente não possa trocar de pesquisa, né? Ou trocar de tema, ou escrever sobre outra coisa, apesar da gente ter o nosso grande guarda-chuva de pesquisa, nada impede que tu venha a desenvolver um artigo sobre outro assunto.
mas a tua pesquisa central, digamos assim, ela precisa ter uma delimitação de tema. Tá? Eu estou frisando isso porque realmente parece muito importante como um grande guarda-chuva onde vai ser o nosso alicerce, na verdade. Nosso alicerce de pesquisa é uma boa delimitação de tema, que vai ser da onde eu vou puxar os fios, por onde eu vou escrever artigos, dissertação, tese, né? Então, e aí acho que além da delimitação vem a questão do problema e também da metodologia. Eu queria falar bem rapidamente assim sobre metodologia, porque também é uma questão que quando a gente está começando e a gente não teve assim uma cadeira de metodologia ou nunca ninguém conversou sobre metodologia com a gente fica um pouco confuso, né? Que diabos é isso que eu preciso determinar uma metodologia? Na verdade, a gente penso eu que no direito em geral, a metodologia científica, a metodologia de pesquisa, ela é muito mais descrever o que vai ser feito do que dar nomenclatura. É claro que eu imagino que aqui a maioria das pessoas sejam do direito, né? Acho que todos nós somos ou mais ou menos da área das ciências humanas, das ciências sociais. Então, ter uma metodologia de pesquisa no nosso campo de pesquisa, em geral, é tu conseguir descrever. Eu acho que a gente pode se preocupar menos com o nome do método e mais com a nossa capacidade de descrever o como a gente pretende desenvolver essa pesquisa. Claro que muitas vezes isso é hipotético, mas a grande verdade é que a maior parte das nossas pesquisas são de revisão bibliográfica, de revisão de literatura, de jurisprudência, de dados, né? Então a gente vai descrever isso. Isso já vai compor o nosso método. Agora, eu não sei se alguém aqui pretende estar fazendo ou pensa em fazer pesquisa empírica, pesquisa de campo. E se quiser conversar sobre isso também, pode colocar no chat que a gente pode abordar um pouco mais sobre isso, mas não é o nosso objetivo central, né? Então, acho que sobre metodologia, em geral, é isso, assim, é a gente começar a desmistificar a ideia de que a gente precisa, como pesquisadores, saber tudo sobre método. A gente não precisa saber tudo sobre método, a gente precisa ter uma capacidade descritiva do que a gente vai realizar. Como que a gente adquire essa capacidade? Em primeiro lugar, lendo, e em segundo lugar, traçando um plano de pesquisa. E aí, voltando para essa ideia da importância de uma delimitação de tema e dos nossos objetivos, para que a gente saiba onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. É isso que a metodologia vai dizer, né? A metodologia vai dizer como, para onde. Então, menos importante do que saber se é um método descritivo, expositivo, se é uma pesquisa de observação participante, de campo, de pesquisa de campo, é descrever como será feito. Farei entrevistas com coleta de dados XYZ, né? Isso é importante. Além disso, claro, existe a pesquisa que precisa passar por um comitê de ética, etc. Mas aí os orientadores precisam também estar atentos para orientar vocês nesse sentido, né? Já que é tão pontual no campo do direito isso. E aí, além da questão da metodologia e dessa coisa da gente conseguir transpor para o papel o que a gente pretende, né? Acho que é importante a gente também pensar o seguinte: quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, a gente faz uma revisão bibliográfica e a gente precisa justificar e precisa escrever o nosso arcabouço teórico que vai justificar o porquê dessa pesquisa. Então, falar sobre essas duas coisas que eu venho falando desde o início aqui dessa conversa, que é, por um lado, o projeto de pesquisa e, por outro, o artigo científico. O interessante de fazer um projeto de pesquisa, ele vai servir para a iniciação científica, tal como para uma seleção de mestrado ou para uma seleção de doutorado. O interessante é que ele cria para a gente uma base teórica que, claro, que a gente vai estar sempre aprimorando, mas é uma base teórica de ponto de partida. Então, que a gente precisa se dedicar com o tempo na elaboração de um projeto de pesquisa para que a gente possa ter uma base sólida teórica, seja para uma seleção de iniciação científica ou doutorado, né? E aí, por outro lado, já o artigo científico, ele não tem essa pretensão de abordar uma base teórica tão abrangente assim,
mas ele pode ser um recorte do nosso projeto de pesquisa. Então, assim, quando a gente vai escrever um projeto de pesquisa, acho que é importante ter isso no horizonte, né? Conectando com a aula de ontem, é importante que a gente tenha essa organização da leitura e traga para dentro do projeto isso. Que a gente possa dizer quais são a base bibliográfica que a gente já teve contato e qual é a base bibliográfica que a gente está pretendendo abordar na nossa pesquisa. Isso é, assim, diria que o ponto importante daquele item dentro do projeto de pesquisa que fala sobre a base teórica ou a justificativa do projeto. Enquanto que o artigo, por sua vez, não pretende ser tão abrangente assim, ele pretende ser um recorte, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou publicar um artigo científico de uma pesquisa que eu ainda nem terminei ou que eu mal comecei? Por que eu não posso publicar? Pode, claro que pode. Acho que muito antes pelo contrário, a gente precisa estar sempre se encorajando ao exercício da escrita. Isso é muito importante desde a graduação, assim, que a gente afronte esse medo do papel em branco e que a gente possa estar fazendo esse exercício de escrita constantemente, né? Então, tu pegar e colocar num artigo científico aquilo que tu começou a pesquisar, passa por isso também. Sem síndrome de impostor, sem medo de ser uma farsa, a gente precisa ter consciência de que o artigo científico, muitas vezes, ele vai ser a notícia daquilo que tu está pesquisando. Ele não pretende ser a conclusão. É claro que tu pode pegar a tua dissertação de mestrado ou a tua tese e transformar num artigo, né? Mas é também muito, muito válido tu escrever um artigo científico para comentar sobre os autores que tu está lendo, por exemplo. Não existe nenhum problema nisso e é muito importante que se faça isso. A gente não precisa ter uma pesquisa concluída para poder publicar um artigo científico, né? Muitas vezes as pessoas aparecem com um pouco desse medo, assim, de mas aí se eu publicar um artigo científico com um resultado parcial da pesquisa, como que vai ficar? Como as pessoas vão me ler, né? Vão achar que eu tô, sei lá, sendo um impostor ou que está muito fraco. É o teu momento de pesquisa. Acho que por onde começar passa por isso também. A gente está sempre enfrentando isso, né? Os nossos momentos de pesquisa. Mesmo depois de tanto tempo de pesquisa e de tantos anos, quando tu vai começar um novo tema, eu pelo menos, quando vou começar um novo tema de pesquisa, me sinto exatamente assim, sabe? Como se eu estivesse escrevendo algo extremamente... Não é precário, mas principiante, talvez. Né? Por quê? Porque é novo. Então, respeitar esse momento do início é importante para que a gente possa fazer uma caminhada sólida e que a gente possa fazer uma caminhada, como a Fê disse ontem, a gente reforçou, de responsabilidade ética com a pesquisa, conduzindo esse caminho, sempre lembrando dos nossos objetivos, assim, ainda que a gente vá alterando, porque é muito legal tu olhar para trás e ver essa construção, né? Saber, nossa, quando eu comecei, eu pesquisava direito e arte, criminologia e arte no Presídio Central de Porto Alegre, né? E o meu objetivo era ver como que a questão da arte podia ser um respiro dentro daquelas paredes apodrecidas, sei lá. Então, tu poder olhar para trás e ver o quanto tu construiu é muito importante. Por isso, mesmo que de repente tu comece uma pesquisa, mesmo sem ter um projeto de pesquisa, colocar no papel, né? Dar voz a isso, se defrontar com as palavras do que tu quer pesquisar, para mim, pelo menos, sempre foi muito fundamental, assim, e eu diria que esse seria o próximo passo, sabe? Seja para um projeto de pesquisa, seja para um artigo. Então, é isso, assim, é fazer esse mapeamento, digamos assim, do que se quer pesquisar, independente de qual é a área, de qual é o campo, de qual é o objetivo. De repente, tu nem vai pesquisar dentro da universidade, vai pesquisar num instituto. A gente precisa perder esse medo, desmistificar esse medo, muitas vezes, que se tem da escrita e colocar no papel, simplesmente, né? De repente, fazendo essa organização, de repente, simplesmente colocando no papel, mas acho que é por esse caminho que se passa a nossa solidificação do que se quer pesquisar,
né? E eu estava falando antes, mais cedo, com a Thaís, sobre uma coisa que a gente sente muito, assim, que é essa sensação de estar sempre sendo um impostor, justamente porque a gente tem a sensação de que a gente não vai dar conta, ou que é uma farsa. E quando tu tem dentro de um papel, de um rascunho, ou sei lá, de qualquer parte material no mundo, aquilo que tu determinou para ti como os teus desejos de pesquisa, fica mais fácil tu lembrar que não se trata de ser um impostor ou de ser uma farsa. Se trata de um desejo que te move, uma curiosidade que te move a pesquisar aquilo e que tu tenha uma linha de raciocínio, por mais que a gente se perca às vezes, por mais que as margens pareçam às vezes mais largas ou mais estreitas, né? Acho que esse seria um próximo passo, assim. Eu não sei como é para vocês, e eu gostaria muito que a gente pudesse dialogar sobre isso, sobre essa inquietação, sobre essa aflição que é começar a colocar no papel uma ideia, né? Porque acho que é disso que a gente está falando, assim. Esse por onde começar passa por essas aflições. Então, eu queria que a gente pudesse dialogar, quem quiser abrir o microfone ou escrever no chat, coisa e tal, para que a gente possa pensar sobre isso, quais são os mecanismos que vocês utilizam, né, para conseguir ultrapassar essa barreira, digamos assim. Eu, por exemplo, muitas vezes me convidam para falar sobre um tema, não faço ideia do que falar sobre aquele tema, então eu vou visitar os meus livros e às vezes até livros de literatura, assim, onde tu colocou uma palavra daquela palavra que tu foi visitar. Por isso que eu falo também que muitas vezes é importante um distanciamento, é importante a organização e o cotidiano da pesquisa são coisas importantes, mas também é importante aquele distanciamento criativo, digamos assim, né? Onde tu vai te permitir não pensar sobre a pesquisa propriamente, sobre o trabalho propriamente, mas talvez ter contato com uma literatura, com uma música, com, sei lá, com um chopp, que vão, de repente, te trazer à luz uma outra ideia que tu não teve lendo, né? Às vezes não, a gente tem que forçar, às vezes, sim, tem que forçar às vezes, mas às vezes também precisa desse equilíbrio de se permitir. Não é procrastinação, né? A procrastinação gera um baita sofrimento, às vezes, mas de se permitir, ao menos um pouco, sair daquele ambiente, sair daquela pressão de um prazo que tu precisa entregar um projeto de pesquisa, se distanciar, revisitar outras coisas, outros afetos, para que de repente te surja uma ideia. E aí é um pouco disso assim que a gente estava falando ontem também, da importância de fazer anotações que depois tu vai revisitar e de repente a gente pensa assim, eu tenho uma folha em branco, mas eu quero começar a escrever um artigo, por onde eu começo? Vou começar colocando o título. Não, às vezes tu vai pegar uma citação e a tua folha já não vai mais estar em branco e aquilo já não vai ser mais tão assustador, né? Acho que para quem nunca, principalmente para quem nunca escreveu ou para quem nunca pintou, por exemplo, para quem, não sei, tu ter um quadro em branco diante de ti me parece um pouco assustador, assim, eu não sou pintora nem nada disso. Então, quando tu, para mim, pensar, pegar uma tinta e começar, da onde começar, né? É um pouco assustador. E a mesma coisa a folha em branco, assim, ela assusta. Agora, quando tu tem afeto, quando tu tem alguma citação que te tocou e tu joga ali, aquela folha já não tá mais em branco. E, de repente, isso pode ser o salto. Fala, Thaís. Eu aprendi com a Fernanda uma coisa que para mim foi assim fundamental para conseguir superar esse medo da folha em branco. Como a maioria de vocês aqui são do direito, das ciências humanas, a gente sabe que nós lemos muita coisa no nosso dia a dia. E que muita coisa que a gente lê, 2 minutos depois, tu já não lembra mais, né? Então, a importância de ter fichamento das leituras, né? Não vamos aqui ser quadradas e dizer que o fichamento tem que ser assim, 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 né? Encontrem a maneira que funciona fichar para vocês. Mas, para mim, caprichar no fichamento, insistir nele, escrever bastante as minhas impressões sobre o texto que eu li, o que me motivou daquele texto, por que eu acho que ele é relevante para a minha pesquisa. Porque no momento que vocês começarem a encarar o papel em branco, se vocês pegarem os fichamentos de vocês e tocarem juntos no Word, que seja,
vocês já não vão ter uma tela em branco. Vocês vão ter muitas coisas escritas, né? E aquilo ali já, para mim, pelo menos, dá um gás enorme, assim, né? E sem falar que tem leituras que têm um grau de dificuldade maior, que nos exigem uma atenção maior, nos exigem conexões com outros temas, né, com outros textos, e nessas, assim, para mim é fundamental não gastar um tempo, né, gastar tempo seria injusto, mas dedicar um tempo bom e fazer uma escrita, fazer uma revisão boa sobre aquilo ali, porque depois é um material que tu escreveu e que tu vai usar, né? Então, nunca é perda de tempo. E se tu não usar para essa pesquisa, tu não sabe se daqui a pouco tu não vai estar escrevendo um artigo correlato ao que tu escreveu, a tua tese, ao teu mestrado, ao teu TCC, enfim. Então, isso é sempre útil. E também eu acho muito importante a gente não ficar apagando tudo que a gente escreve. Né? Que assim como o medo da tela em branco, a gente também tem o medo da tela muito cheia, né? Mas, enfim, desculpa, Rê, tomei conta aqui. Por favor, é isso. Eu gosto muito mais de dialogar do que de ficar falando, ainda mais diante do computador, né? Me sinto um pouco esquizofrênica, assim, falando diante do computador, mesmo vendo vocês, me parece uma coisa meio... Enfim, mas isso que tu está dizendo, Thaís, é muito importante, porque, assim, eu comecei pesquisa na iniciação científica, estudando com o professor Ingo Sarlet sobre direito à saúde. Um tema que hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço, nada a ver com o que eu segui fazendo, assim. E eu tinha pavor de fazer fichamento, embora ele nos cobrasse muito. E então, para mim, foi um certo ranço fazer fichamento, e eu sempre fui, da graduação para o mestrado, confesso para vocês, bastante desorganizada no ponto de vista da pesquisa, assim. Para mim, nunca funcionou muito pegar, vou fazer fichamento de tudo que eu estou lendo, milhões de anotações, não sei o quê. Aí cheguei no mestrado, e aí, mestrado já em ciências criminais, em criminologia, com temas que eu gostava, com diversos autores que eu nunca tinha lido. E aí eu comecei a entender por que fazer isso. Porque aí eu comecei a escrever a dissertação e, de repente, eu já não sabia mais aonde que eu tinha lido tal coisa que eu queria estar usando na dissertação, né? Então, assim, se alguém tivesse me dito que também serviria como um arcabouço, que tu vai criando um certo museu, uma certa memória daquilo que tu está lendo, memória eu digo física mesmo, né? Quando tu faz um fichamento ou quando tu faz anotações, que vai te facilitar assim horrores, né? Seja para pesquisa, seja para escrita, seja mesmo para dar uma aula, né? Quem sabe um dia hoje me convidem para falar sobre direito à saúde e prisão. Se eu tivesse os fichamentos daquela época, não tivesse tanta raiva, né, dos fichamentos daquela época e tivesse eles ainda, ia ser muito mais fácil, né? Então, assim, por mais que pareça, porque às vezes parece um pouco megalomaníaco quando a gente diz anotem tudo, né? Fichem tudo. Não é para fichar tudo também, né? Quando a gente está começando, a gente tem mania de anotar tudo, de, tipo, grifar tudo, achar que tudo é importante. Depois a gente vai aprendendo a fazer um filtro. Mas a minha sensação na graduação era essa, assim, que era um pouco megalomaníaco dizer que eu tinha que fazer um fichamento de tudo que eu lia, né? Como assim? Mas por pura falta de maturidade da minha parte naquela época, de achar que, enfim, que era um trabalho desnecessário, e hoje eu vejo o quanto é importante. Então, mesmo que seja pouco, né? Mesmo que, desse livro aqui não me chamou tanta atenção, mas eu vou pelo menos anotar o nome do livro e uma citação que me chamou mais atenção, para quem sabe um dia, se eu tiver que voltar nesse tema, ter alguma coisa anotado, né? Então, isso vai criando várias janelas, várias pastas dentro dos nossos computadores, e hoje em dia esse é o lado bom da nuvem, apesar dos pesares de toda a questão da tecnologia, né? Dos algoritmos e da vigilância, é o lado bom que tu pode ter ali sem ter medo que o computador estrague, e é criar pastas que te referenciem cada assunto que tu vai estudando, ainda que tu abandone esse assunto, né? Como foi o meu caso, assim. Então, muito importante isso que tu disse, né, Thaís? Eu acho importante também, se a gente anotar a situação ipsis literis, como a Fer também sempre fala, anota a página. Assim, não, nunca esqueça. Se é um livro impresso, então, alguma coisa que tu pegou na biblioteca ou emprestada de alguém, para tu encontrar isso depois de novo, chega a dar um desespero. E
citação sem referência é plágio, né? A pior coisa que pode acontecer numa pesquisa é plágio. Então, Isso anota a página. Também de se falar assim, às vezes as pessoas perguntam. Duas coisas que eu lembrei contigo dizendo isso. Uma delas é para quem vai fazer pesquisa de dado, né? Seja pesquisa empírica ou estatística. Sei lá, agora na pandemia está tendo muito pesquisa de estatística e tal. As pessoas têm me perguntado assim, talvez pareça um pouco bobo, tá? Para quem já está no campo da pesquisa é um pouco óbvio, assim, mas para quem está iniciando não é tão óbvio, tanto que nos perguntaram isso, né? Eu posso usar os dados que eu levantei. Eu fiz uma pesquisa, levantei dados, eu quero publicar um artigo, mas eu ainda não entreguei a minha dissertação. Eu posso usar esses dados, a questão da dissertação ser inédita ou do trabalho de conclusão de curso ser inédito, né? Tu pode usar esses dados, tá? O que precisa ser inédito é a tua escrita na análise desses dados, né? Seja no TCC ou seja na dissertação. E, além de tudo, como a Thaís falou do plágio, por isso que eu lembrei, referenciar que esses dados já foram publicados num determinado artigo que estava analisando parcialmente esses dados. Então, sempre, mesmo que seja um trabalho nosso, né, existe uma importância fundamental de ética com os outros e com nós, de citar aonde esses dados, ou esse artigo, ou esse trabalho já foi publicado, mesmo que ele seja nosso, né? Existe autoplágio. Então, tem que ter atenção com isso também, assim, muitas vezes não nos dizem isso, ou, sei lá, né, me chegou essa pergunta que me chamou a atenção, assim, eu posso usar esses dados de novo? Pode, mas citem sempre, anotem sempre, tenham cuidado com isso, né, claro que as pessoas podem escrever frases parecidas, mas às vezes as frases parecidas, elas aparecem porque tu leu em algum lugar, né. A gente pode não lembrar que leu naquele lugar, mas se a gente está pelo menos citando, referenciando o autor, já é uma grande coisa, né? Para não configurar plágio. Tem um autor que chama Levinas que ele disse em algum texto assim que ele escrevia no plural porque ele estava sempre assombrado por muitos autores que influenciaram ele, mas ele sempre citava daí no final. Porque esses autores já faziam tanto parte do pensamento dele que ele já não conseguia mais distinguir propriamente, né? Mas sempre referenciava no final da obra. Então, porque nós não é plural de eu, mas se soma ao eu, né? Então, essas pluralidades dos autores que a gente trabalha precisam sempre estar à mostra, porque isso é responsabilidade ética com o trabalho, né? Trabalho de pesquisa, enfim, de ética humana mesmo, né? Ética como... Exatamente, Cássia é minha amiga. Cássia é nossa colega. No Totalidade Infinito, que o Levinas vai dizer isso. Então, de responsabilidade ética humana mesmo, né? Que também perpassa a pesquisa. Tu ia dizer mais alguma coisa, Thaís, e eu te interrompi para falar disso. Tinha uma outra coisa que eu ia comentar. Era essa dos dados e a do plágio. Era isso. Eu lembrei agora. Se vocês lembram, no formulário de inscrição desse curso, a gente fez duas perguntas, assim, de cunho mais pessoal, que uma era sobre procrastinação e outra era sobre ansiedade. Eu acho relevante transmitir esse dado para vocês, que nós tivemos 109 pessoas inscritas no curso. Não teve nenhuma que marcou que não tem nada de ansiedade para escrever. Nenhuma. O que eu quero dizer com isso? Não estou menosprezando as dores e, enfim, os dilemas, as coisas que cada um enfrenta. Mas eu queria reforçar para vocês como é comum, é quase banal e é uma coisa que me irrita, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Terapia presente na minha vida há muitos anos, mas cada vez mais nós convivemos com pessoas que também estão doentes. Então, lembrem que não estou querendo dizer que vocês não são especiais, não é nada disso, ou que o problema de vocês é pequeno. Mas lembrem que não é isso que vai fazer vocês não conseguirem escrever bem. Não é isso que vai impedir vocês. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu sou incapaz de escrever um artigo e submeter ao meu projeto de pesquisa.
Não, né? Temos meios e temos milhares de maneiras de lidar com isso. Nenhuma de nós aqui é psicóloga, então nós não podemos, né, clinicar vocês, mas o que a gente pode dizer, sim, é que dá para aprender a conviver com isso. E no meu caso, quanto mais organizada eu consigo ser, menos eu entro naquele ciclo de, ai, eu deveria estar escrevendo, não consegui porque eu precisava fazer alguma outra coisa, enfim. E dali a pouco tu não escreve, dali a pouco tu começa a ficar vendo quantas páginas tu escreveu na última semana e vê que é pouco, e isso já te deixa mais ansiosa. Então, duas coisas a dizer sobre isso. Não meçam o progresso de vocês exclusivamente pelo número de páginas que vocês escrevem, ou pelo número de páginas que vocês leem, né? A escrita, ela começa muito antes da gente transpor ela para o papel, muito antes da gente transpor para as telas, enfim. Ela começa com a leitura. E muitas vezes, quando a gente está empacado para escrever, o que a gente precisa é ler de novo, ler mais, ler melhor, ler com mais atenção. Que como a Rei e a Fernanda mencionaram ontem, cada leitura é uma leitura nova. Né? Tu não pode garantir que dessa leitura tu vai extrair exatamente as mesmas coisas que tu extraiu na vez anterior. Muito pelo contrário, porque tu já vai ter um arcabouço, né, de ideias incrementado desde a última vez. Então, pessoas ansiosas apostem em organização e na persistência. Acho que tem muitas coisas disso que tu traz, né, Thaís, que são coisas muito sérias no âmbito da pesquisa e no âmbito do trabalho em geral, principalmente no como o sistema se organiza diante da questão do trabalho, da organização do trabalho em si. Mas acho que é a questão da escrita e da ansiedade, ou a ansiedade nesse mundo que a gente está vivendo, talvez a gente tenha que tratar ela com um pouco mais de cuidado, assim, e afeto até, tá? Isso pode soar estranho, mas é como abraçar a tua ansiedade, tomar consciência dela. Tomar consciência é um grande passo para o enfrentamento, né? Para o enfrentamento e às vezes até para tornar ela aliada. E acho que a escrita é um pouco isso, assim, é esse movimento, a escrita e a leitura é um experienciar a si mesmo, experienciar o texto. Eu disse outra vez no grupo lá de estudo em gênero, que a gente precisa colocar a mão dentro do texto, né? A gente precisa trabalhar com o texto de uma maneira um pouco artesanal, seja lendo um texto ou seja escrevendo um texto. É como se a gente estivesse mexendo na terra, sabe? E escrever também se trata disso. Acho que por isso que meio que sai das entranhas as coisas, às vezes, por isso que gera ansiedade, essa fervilhar de coisas que nos dá. Né? Só que a gente tem como, né, como a Thaís disse aqui, ninguém é psicóloga para estar clinicando ou dando dicas nesse sentido, mas eu digo para vocês, estando nesse rolê há tanto tempo e também sendo uma pessoa ansiosa, que a gente tem como transformar essa ansiedade em motor de escrita. A gente tem como enfrentar e lidar com a ansiedade ou com a procrastinação, que também é uma variante, muitas vezes, da ansiedade, tornando tudo isso, todas essas questões que são humanas, que não tem nada de errado, que são absolutamente normais, principalmente diante de tudo que a gente está vivendo, a gente tem como transformar tudo isso em motor de sobrevivência e de resistência, né? Não estou dizendo, tá bom, então agora eu estou ansioso e vou ficar ansioso, né? É óbvio que uma crise de ansiedade é horrível, né? Mas às vezes o que falta é a gente poder olhar para essa ansiedade, respirar com ela e trazer ela para escrever conosco, sem se julgar, sem julgar o porquê procrastinou, sem se culpar disso, né? E não tem nada de romantização, assim, eu estou falando de verdade, ou pelo menos como foi o processo para mim de lidar com a ansiedade da escrita e a ansiedade do trabalho e tudo mais, sabe? De conseguir verificar, assim, tá bom, eu estou me sentindo assim, eu já sei que não vai funcionar eu me pressionar hoje para trabalhar, então eu vou tentar fazer alguma outra coisa, ler alguma outra coisa, e depois eu volto, sem me culpar, né? Acho que é uma coisa que... Porque tu pode, como eu disse, tu pode transformar isso, transformar toda essa procrastinação, toda essa ansiedade, toda
em uma coisa que talvez seja um motor para uma criatividade. Mas também tu pode transformar isso de um lado negativo para uma culpa, onde a gente vai se autodestruindo cada vez mais, se enfraquecendo, pensando que não tem possibilidade de escrever, pensando que tudo que a gente escreveu tá uma merda, com o perdão da palavra, e está sendo gravado, mas, sabe? Enfim, Moana, queres falar? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Pronto. Em relação a isso que vocês estão falando, aqui eu quero deixar até uma dica mesmo, que é mais ou menos no mesmo viés que vocês estão falando, que é o seguinte: eu desenvolvi ansiedade na graduação, né, porque eu faço pesquisa, fazia pesquisa de iniciação científica, e no meu TCC eu quase fico doido, porque eu caso as duas coisas com ativismo também. Então, várias coisas de final de graduação em direito, todo mundo sabe que é uma loucura. E aí, uma coisa que me ajudou bastante era, tinha dia que você estava numa exaustão tão grande que você não consegue escrever uma frase. Então, nesses dias que eu via que eu não ia conseguir escrever nada, eu ia fazer a outra parte do texto. Verificar a referência bibliográfica, se estava tudo ok, se não estava faltando mencionar nenhuma. Outra coisa, fazer uma releitura do texto para poder fazer correção, sabe? Focar em outras partes que também são muito importantes nesse processo de escrita, que é esse processo de revisão, que é verificar a referência bibliográfica, ver se está tudo de acordo, porque tem dia que a gente não vai estar numa condição mental para estar produzindo escrita criativa. Só que tem essa outra parte da pesquisa também que demanda tempo, que demanda atenção e que ajuda a gente a se situar um pouquinho, voltar e lembrar também que pesquisa ela não vai ser só o processo de leitura e escrita. Às vezes você precisa assistir uma palestra, às vezes você precisa ouvir um podcast, fazer alguma coisa nesse sentido que mexa com seus outros sentidos para que você consiga voltar a ter aquela atenção e aquela intuição, sabe? Para poder conseguir produzir novamente, voltar para o eixo, porque quando a gente entra numa crise de ansiedade, no meu TCC eu colapsei, hoje eu estou no mestrado, então eu já tomo todo aquele cuidado de quando eu vejo que eu estou num nível de exaustão, assim, que eu não vou conseguir hoje, então vamos fazer aqui outra coisa. Porque para quem está no mestrado agora, ou para quem pretende iniciar, sabe que a gente às vezes vai ter que produzir artigo mesmo sem querer produzir artigo, então sobre diversos temas. Então, dessa possibilidade da gente conseguir trabalhar algumas estratégias de se hoje eu não vou conseguir escrever, eu pelo menos vou fazer a outra parte, que é dar esse cuidado, essa atenção para o texto. Mas era só essa minha contribuição. Obrigada, gente. Sensacional, sensacional, porque é muito isso, assim, quando muitas vezes tu não consegue, a exaustão mental é tão grande, mas ainda existe um trabalho braçal dentro da pesquisa que precisa ser feito, que é o da formatação, é o de estar verificando para onde eu posso mandar o tal artigo, é de estar verificando o que outras pessoas falam, ou de estar verificando dentro do teu próprio texto essa questão mais formal, né? De, enfim, de citações, de formatação. E às vezes isso, verificar isso, tipo assim, tu tá tão cansado mentalmente, tu não vai conseguir produzir nada, mas às vezes verificar essa parte, pelo menos para mim, assim, era muito satisfatório, porque parecia que tu tinha feito alguma coisa, e de fato estava fazendo, né? Então, ainda por cima, além de dar um alívio na questão da ansiedade, da criatividade da escrita, ainda te dá um alívio nessa tensão de não estar fazendo nada, porque tu está dialogando com o teu texto, né, querendo ou não. Então, achei sensacional a tua contribuição. Obrigada, Mona. E acho que é super válido, Domi. Não, queria aportar também nesse sentido de uma desromantização, assim, e de uma desindividualização também, porque eu acho que quando a gente fala sobre saúde mental, muitas vezes a gente fica muito arraigado na questão da subjetividade, sem perceber que essa subjetividade ela está sendo atravessada o tempo inteiro por precariedades estruturais, né? Acho que quando a gente pensa também no futuro, né, enquanto pesquisadora, é muito frustrante, né? A precariedade, corte de bolsas, é sempre uma questão que é muita tensão, né? Luto que a gente está vivendo no país, enfim, várias questões que também atravessam o nosso corpo, assim, né? Mas pensar, por exemplo, relações de poder, às vezes a questão da orientação existe, né? A questão do programa em que a gente está inserido, né? As relações ali com os professores, às vezes, são tensas também. Então, acho que um pouco de tomar consciência desse processo, né? De tomar...
de adotar uma posição crítica também tem esse sentido de situar, né, quais são esses afetos que estão atravessando o nosso corpo nesse sentido quando a gente está produzindo, né, um processo de pesquisa, assim. E isso envolve também um autoconhecimento muito profundo, né? Acho que isso que a Moana falou é muito interessante de conseguir começar a mapear, por exemplo, quais são os horários que a gente consegue desenvolver melhor tais tarefas, né? Por exemplo, na escrita da dissertação era sempre o melhor horário para mim, 2 horas de manhã de escrita e o resto da tarde, né? Eu fazia outras tarefas, assim. Ou identificar, né, esse processo de revisão que é às vezes mais chato, assim, né, mas toda vez que eu sentava para escrever, eu tentava revisar o que eu já tinha escrito, né, e isso, né, o primeiro capítulo ficou mais costuradinho, porque justamente eu revisei 700 vezes, né, mas eu queria, comecei a falar, dialogar um pouco com o que estava sendo posto agora, mas só em relação a uma dúvida, assim, porque eu funciono bem parecido com o que a Thaís falou, assim, eu vou jogando várias referências, né, quando eu vou entrar num documento, ele já tem, às vezes, né, 10 páginas, e eu tenho muito material ali, só que o meu problema é o contrário, né, o que me assusta não é a página em branco, é a página cheia, e conseguir costurar, identificar e delimitar o tema ali, né, conseguir, de fato, elaborar esse problema, né, isso que a Fê falava, né, fala em uma frase o que tu quer fazer. Eu tive muita dificuldade nisso, e isso se transformou muito, eu entrei no mestrado querendo pesquisar feminicídio, depois eu quis pesquisar masculinidade, depois eu quis pesquisar bolsonarismo, eu consigo ver como se transformou isso, né? Mas culminou eu pesquisando neoconservadorismo, né? E através do aborto como uma lente de análise, assim. Consigo ver como isso se desenvolveu, mas, né? Foi muito difícil, assim, conseguir delimitar, assim, então... Se tu pudesse falar um pouco mais sobre isso, seria bacana. Obrigada, Domi, pela tua contribuição. Acho que eu teria várias coisas para comentar sobre o que tu falou antes, mas como a gente já está em cima do horário, acho que eu vou comentar o que tu falou depois. Acho que delimitar é sempre um ponto muito difícil, muito complicado, e que passa por essa experiência de pesquisa, né? Quem não teve uma experiência de pesquisa na graduação, acho que tu teve, né? Ou tu já, mais ou menos, já começou, tipo, indo para o mestrado. Talvez por isso tu tenha ainda essa... tempo na iniciação científica, assim, 1 ano e meio, e acho que eu não tinha muita maturidade, assim, também era mais solta, assim, então... Fiz pesquisas que renderam, consegui aprender bastante, assim, mas nesse sentido da maturidade, assim, eu sinto ainda que eu tenho que desenvolver melhor. Sim, para delimitar mais, assim, tu disse. É que tu vê, todos os teus temas, eles são extremamente amplos, mas eles têm que encontrar um ponto de encontro entre eles, que é o neoconservadorismo, né? Então, eu acho que o problema da página cheia, ele não é um problema, tá? Eu não considero ele um problema. O que eu acho que tem que começar a fazer é dividir por coisas que tu pode aproveitar para mais de um tema de pesquisa ou para mais de um artigo. Nunca é um problema tu ter um monte de citações numa página. O problema é que tu precisa, um artigo científico geralmente vai ter de 15 a 30 páginas no máximo, né? E é um problema que a gente tem dentro das ciências humanas, é que a gente escreve bastante, né? A gente muitas vezes devaneia bastante e tal, é tentar ser mais objetivo, porque a gente está num tempo em que a gente precisa ter clareza, né? Eu acho que justamente o que nos distancia muito das lutas da rua, não é o teu caso, né, Domi? Mas muitas vezes o que distancia a academia das lutas é justamente essa falta de concisão no que está sendo dito de uma maneira prática, que as pessoas possam compreender essa linguagem. Então, assim, não é um problema tu ter uma página, um arquivo cheio de citações, mas transforma isso em vários artigos. Tu não vai perder, mas tenta pegar um único fio da meada para aquele determinado tema
E todas as outras citações que estão ali como enfeite, digamos assim, que estão relacionadas, mas que não estão tão relacionadas assim, joga para um outro, sabe? Não perde, aproveita. Mas também a gente precisa ser um pouco duro às vezes. Às vezes o corte, a escrita é dolorida por si mesma, ela é dolorida. E às vezes o corte também. Então, por isso, digo, tipo, não joga fora, né? Embora às vezes tenha coisas que... A Márcia Tiburi, uma vez, vou contar uma coisa, uma anedota para vocês. A Márcia Tiburi, uma vez, numa banca, disse para o único reprovado na história do programa de filosofia da PUC foi essa pessoa reprovado pela Márcia, né? E ela disse assim, às vezes a gente precisa sair da fase anal e jogar a merda no lixo, né? Ela disse isso na banca de dissertação dele, assim. Pois é. E às vezes é isso, às vezes a gente precisa reconhecer que alguma frase não ficou assim muito boa e tem que jogar fora. Agora, quando se trata de coisas que tu pesquisou, eu acho que a grande sacada é tu conseguir direcionar essa energia que está toda ali concentrada em outros artigos. Olha que maravilhoso, de um arquivo com 10 páginas de citação, de repente tu tem 3 artigos, né? Já que tu vai ter que escrever também, além de colocar citação, né? Então, eu trabalharia um pouco nessa ideia, assim, sabe? E te concentrar num foco específico para cada artigo, sabendo que tu não vai perder as outras coisas, né? Isso torna menos doloroso, assim, de cortar as coisas. Não sei se te ajudei, mas eu funciono assim, pelo menos. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa, ou enfim. Para mim, Domi, o que funciona é até meio ridículo, tá? Mas eu vou dividir com vocês. Eu troco de cor no texto e eu espero algum tempo, sabe? Daí eu crio uma nova versão do texto e leio. Se nessa nova versão, sem a parte colorida, ficou boa, eu tiro. Sabe? Mas eu preciso de uma pausa. Eu preciso dessa provocação visual, assim, para saber que ela poderia não estar ali. E eu preciso de um tempo para oxigenar, né? Porque senão a gente não consegue nem reler pela quinquagésima vez aquilo que tu tá 18 horas por dia encarando, né? Não consegue tirar. E foi meu antigo orientador que me ensinou isso, assim. Conversa, dialoga com o teu texto. Pergunta sempre se essa frase, se essa citação, se esse parágrafo não estivesse aqui, como estaria a minha pesquisa? Eu estaria transmitindo com ela o que eu queria transmitir? E quando o problema é escrever demais, eu acho que é justamente por aí. Dá um tempo, relê, e se tu vê que aquilo não é essencial, tira. Para quem escreve muito, né, gente? Para quem não... Para quem é o contrário, essa dica com certeza não é muito adequada. Não é boa, não. Mas é ótimo que tu disse, Thaís. Eu nunca... Eu não tive... Assim, eu não escrevo... Eu acho que eu não escrevo demais, mas eu tenho um problema, uma coisa que eu enfrentei muito e que eu até hoje me deparo, assim, é o problema de escrever de um modo muito poético, às vezes, o que era um problema dentro do direito, né? Então, primeiro passei por essa navalha, assim, por esse lapidamento da escrita poética dentro do direito, depois na filosofia e agora num equilíbrio entre todas essas coisas, assim, já que eu tenho uma certa interdisciplinariedade, ainda por cima atravessada por uma certa escrita poética que eu não consigo que não faça parte, entendeu? Então, tem certas coisas que a gente vai ter que respeitar, que são os nossos modos de escrita, né? Que a gente pode modelar isso, mas que não vai dar para tirar tudo, sabe? O que é essência continua sendo essência, assim, é só laborar mais cada frase, né? Lapidar mais cada frase, mas adorei a dica da Thaís, assim, não... O meu problema não é nem a questão poética, o meu problema é com a raiva mesmo. O que eu faço com a raiva? Tô com... Né, enfim. E eu acredito que muitos de vocês devem ter passado por isso, porque, principalmente nas ciências criminais, né, gente? Vamos combinar, tem poucas coisas que não nos doem, né, que não nos incomodam, não nos mexem nas entranhas. Mas eu adoro conviver com essas filósofas, assim, a escrita é poética. Acho lindo, admiro. Gostaria de ser uma.
A raiva passa pela escrita poética também, não te preocupa. Esses dias eu vi uma moça de máscara que estava escrito assim: eu tenho medo, mas eu tenho muito mais raiva. Então, é um pouco disso, assim. A gente também escreve, que, né, acho que eu falei no início, quando a gente não escreve no amor, a gente escreve na força do ódio, né? Tem que terminar essa porcaria desse texto e vou terminar, nem que seja na força do ódio, assim. E queria dizer que a gata da Bruna é muito linda, tá? É Thelma, né, Bruna? Se eu não me engano. Tá se exibindo ali. Mas, enfim, minha gente, eu não sei se alguém quer comentar mais. É Thelma, né? Uhum. Se não, vou comentar rapidinho o que a Dô me falou antes, assim, sobre os afetos que movem, porque acho que isso é muito importante no processo da escrita e do cuidado com o texto. Isso também se movimenta no sentido da responsabilidade, assim. Então, é muito, de novo, né, voltando ao que eu falei no início, assim, muito importante que a gente consiga delimitar. Nem sempre a gente vai conseguir escrever sobre o que a gente quer e sobre aquilo que a gente gosta, mas se puder é melhor, porque quando tu tem o afeto sobre aquilo, fica mais fácil de tu, de alguma forma, lidar com o texto, né? De colocar ele no mundo de uma forma mais afetuosa, menos raivosa, mas às vezes com raiva também, porque tem temas que precisam ser ditos com raiva. Então, e por outra parte, existem esses afetos que nos afetam de modo negativo, né? A falta de orientação, a péssima relação com alguns orientadores. Então, estava lendo o comentário aqui, desculpem. A academia, ela é também toda essa... Ela não está apartada da realidade, né? Ela também é todo esse... Não sei, essa fogueira de afetos, de sentimentos que atravessam a nossa cabeça e o nosso corpo. E a escrita passa pelo corpo, passa por todas essas sensações, né? Talvez por isso, assim, a Thaís disse, às vezes eu escrevo na raiva, eu disse, eu escrevo no modo poético, não sei o quê. Tudo isso está passando pelo nosso corpo, né? O modo como a gente escreve, quando a gente vai escrever, às vezes a gente sai leve, às vezes a gente sai mais enrijecido ainda, né? Então, a importância da gente dialogar e conhecer o corpo nesse movimento de escrita, como a Moana mencionou, e de estar sempre nessa vigilância. Acho que passa por um olhar sobre si, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, tem se falado muito sobre o cuidado de si, mas também um olhar sobre o outro. E aí uma última coisa que eu queria comentar com vocês, assim, de dica para quem puder, né? Acho que é muito legal quando a gente consegue ter um grupo de pessoas interessadas em pesquisa, mas que não tem um determinado compromisso necessariamente, que não é um grupo de pesquisa propriamente dito, mas talvez um grupo de pesquisadores que se reúne para falar sobre os seus projetos de pesquisa ou sobre suas pesquisas, ainda que elas não tenham nada a ver umas com as outras, né? Eu fiz isso no mestrado e foi muito importante para mim. Tipo assim, as pessoas com quem eu me reunia, muitas vezes numa mesa de bar, assim, para discutir metodologia de pesquisa, porque eu fazia observação participante, e elas diziam, tá, mas isso não faz sentido, né? Foi ali que eu comecei a desenvolver esse método, sabe? Então, assim, tu conseguir dialogar com as pessoas, dialoguem com as pessoas. Eu sei que a academia é um lugar que não está propício a isso, e cada vez menos. Então, é por isso que a gente está aqui também. É por isso que a Thaís faz os posts lá no Instagram, dando dicas de como fazer as coisas, né? Dando passo a passo, checklist. É também um modo da gente poder se encontrar e dialogar. Mandem mensagens para a gente, né? Proponham coisas. Estamos aqui para isso, e acho que é muito importante, como movimento de resistência, com tudo que está acontecendo, com todos os cortes que estão acontecendo em relação à educação, a gente se unir nesse sentido e dizer que isso não vai ter espaço, porque a gente vai continuar cada vez mais promovendo a pesquisa como ato de resistência, sabe? Por quê? Porque pensar e prática social não estão dissociados. A gente precisa pesquisar e a gente precisa se apropriar das coisas também para ter um lugar de fala, não só lugar de fala como legitimação de discurso, mas para poder assegurar coisas dentro da sociedade, né? Então, isso não passa só pela pesquisa acadêmica, passa também pela nossa postura crítica e de construção dentro da sociedade. Então, agora aqui eu já fui, tipo assim, a filósofa tomou conta e foi longe. Mas isso para dizer para vocês que a gente precisa continuar criando esses espaços, que a Terceiro Andar é
um espaço para isso e que a gente está super aberta para escutar cada um e cada uma de vocês e para dialogar. Dialoguem sempre, porque pesquisa é encontro. A gente tem que acabar com a ideia de que pesquisa é solidão, porque é isso que acaba nos tornando pessoas doentes dentro da academia, né? Não é encontro. É isso da minha parte. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Eu já falei um monte, a gente já está avançando no horário também. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que queira dizer? Senão nós já vamos encaminhando. Agradecendo, né, Thaís, para a presença de todo mundo que se inscreveu, todo mundo que participou aqui com a gente, e reforçando isso de que a gente está sempre à disposição e abertas para fazer espaços de resistência e encontro. Então é isso. Muito obrigada e a gente se vê, né? Por aqui, por aí, não sei. Exato, pessoal. Para nós significa muito. Opa, Monique levantou a mão ou foi sem querer? Não, é uma palminha. Não, é uma palminha. Ah, perdão. Perdão, a coluna aqui tá meio emocionada hoje. Mas, pessoal, faço minhas as palavras da Rê, que também são palavras da Fernanda. Terceiro Andar sempre se afirma e se posiciona como um lugar de encontro, como um lugar de diálogo, como um lugar de apoio, né? Porque todas nós e todos nós estamos juntos nesse momento, e mais do que nunca numa sociedade, num país onde a ciência é cada vez mais questionada, cada vez mais desacreditada e descredibilizada. É muito importante a gente persistir com isso, é muito importante a gente persistir com os nossos objetivos e valorizando sempre a ciência, valorizando a transmissão de conhecimento e as pessoas que vieram antes de nós e que continuam conosco. Então, a Terceiro Andar sempre se preocupa em proporcionar espaços assim onde a gente consiga ter esses diálogos, onde a gente consiga desabafar um pouquinho, que vocês nos conheçam um pouco mais também, para tentar quebrar essa distância, né? Mas nós estamos aqui e continuaremos, e gostaríamos muito que vocês também continuassem, né? Se não for pedir muito, continuem e contem conosco para isso. Nós estamos sempre disponíveis nas nossas redes sociais, como eu contei ontem, @terceiroandar, ou no e-mail, @terceiroandar.com.br. Podem nos mandar perguntas, podem nos mandar dicas, se quiserem dividir alguma coisa conosco, nós estamos aqui. Nós somos uma empresa, sim, temos vários cursos pagos, né, porque esse é o nosso ofício, esse é o nosso trabalho, mas nós sempre buscamos criar espaços onde isso não seja uma barreira, né? Então, esse curso foi completamente gratuito, nós temos bolsas de estudo em todos os cursos que a Terceiro Andar desenvolve sozinha, né, os grupos de estudo, curso de autoritarismo, e é uma prerrogativa nossa, é algo que sempre que vocês perguntarem para a Fernanda, ela vai dizer, os nossos cursos sempre terão bolsa, então não se interessar vocês, participem dos processos de seleção, tá? A gente sempre tenta agregar, e se não for possível, não se afastem de nós em virtude disso, né? Nós temos caixinhas de perguntas que são colocadas ali, não para o algoritmo gostar da gente, mas porque a gente quer saber o que vocês querem consumir, o que incomoda, o que inquieta vocês, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por esse encontro. É extremamente prazeroso para mim ver essa sala cheia, e acredito que é para todo o Terceiro Andar também. Rê, muito obrigada. Eu fico até meio boba, porque eu acho sempre maravilhoso te ouvir. A Renata pode estar fazendo uma live com os gatinhos dela, eu vou estar assistindo. E muito obrigada, gente, pela presença. Para quem não nos conhecia, obrigada pela confiança. Para quem já nos conhecia e mesmo assim veio, muito obrigada pela confiança de novo. E era isso. Uma boa noite a todas e todos, e nós nos vemos. Seguimos somando, né? Obrigada, Thaís. Obrigada por organizar isso tudo, né? E ser a cara da Terceiro Andar. Boa noite, gente. Um beijo e muito obrigada. Até.